Meus queridos, a paz do Senhor, bom dia, tudo bem? Como nós combinamos, vou continuar trazendo mensagens não diárias, mas semanais ao seu coração, para que você possa ouvir ou na sua devocional, ou no final da noite, ou num período em que você esteja precisando de uma palavra. Quero dizer que continuo aqui à disposição para abençoar a vida de vocês e para que Deus possa falar com cada um de vocês. Hoje nós vamos meditar no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3. Nós vamos ler do 4 ao 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Versículo 4 diz assim: O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava a Samuel. Eu quero meditar nessa manhã, junto com você, sobre esse evento na vida de Samuel. Aqui o versículo 7 diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. E esse verbo conhecer, usado nessa mensagem, ele vem como uma expressão do verbo experiência. Ele denota uma experiência. Então aqui diz que Samuel ainda não tinha uma experiência com Deus. Qual é a diferença que você acha que tem na sua e na minha vida ter uma experiência com o Senhor? Conhecer ao Senhor. A experiência, ela só vem conforme nós nos submetemos a ela. Eu vou fazer uma experiência de algo, então eu tenho que submeter alguns ingredientes ou algumas porções químicas a algo para que aquela experiência tenha êxito. E nas nossas vidas, nós precisamos e temos, Deus nos chama para que nós tenhamos uma experiência com Ele. E a experiência, ela passa por conhecer, por andar junto, por estar próximo, por se permitir. A experiência pode estar pautada no deserto. A experiência pode estar pautada no silêncio. A experiência pode estar pautada em situações adversas. A experiência que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida tem um propósito que só Ele sabe. E as formas, o caminho que Ele vai usar para essa experiência são os caminhos designados por Ele, que Ele conhece e sabe o que espera de nós. No entanto, meus queridos, eu digo algo para você nessa manhã, que as nossas decisões, o nosso posicionamento frente a esses momentos, frente a essa experiência, vai fazer toda a diferença na magnitude e na intensidade da ação de Deus a nosso favor. Eu digo que essa experiência é como se fosse uma fase de um jogo. Às vezes nós nos colocamos nas mesmas situações e mesmo assim, mesmo Deus nos proporcionando aquele momento para que nós possamos construir a experiência com Ele, para que nós possamos desfrutar de um crescimento com Ele. Às vezes as nossas posições, as nossas decisões, a forma com que nós nos colocamos faz com que a gente não tenha progressão. E a gente acabe por si mesmo, por erro, por falta de atenção, por rebeldia, se fadando ao fracasso, ao desespero, ao desânimo, porque nós não nos permitimos viver uma experiência com o Senhor. A experiência com Deus, ela trata da imersão. Não há como ter uma experiência com Deus só de andando de dedinho dado. Não há só como ter uma experiência com Deus colocando a pontinha do pé na água. A experiência com Deus, ela é uma imersão na confiança, na fidelidade
e na dependência do Senhor. Conhecer a voz e conhecer a presença de Deus tem que fazer a diferença em nossas emoções. Nós temos como exemplo bíblico a experiência de quando Jesus estava no barco com os discípulos e Jesus estava dormindo. O mar se agitou, o vento soprou e os discípulos ficaram desesperados, sem saber o que fazer. Mas nós que já sabemos essa história, nós que já andamos com Deus, que já temos uma experiência com o Senhor, nós sabemos que nós podemos e vamos superar. Então as nossas emoções precisam estar sob o controle de Deus, sob o controle do nosso Deus, que é o nosso refúgio. Samuel, depois daquela experiência, aprendeu a reconhecer a voz de Deus e se permitiu viver muitas experiências. Ele se tornou uma referência no meio do seu povo. No mesmo livro de Samuel, no capítulo 2, um pouquinho acima desse capítulo que nós lemos, o versículo 35, Deus diz assim, sobre o profeta que ele iria levantar: "E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido." Então o convite para mim e para você nessa manhã é o quê? Se permita conhecer a Deus, se permita ter uma experiência com Deus. E com certeza, depois dessa experiência, eu tenho certeza absoluta, você viverá outras, porque você não vai querer viver sem o Senhor. Você não vai conseguir viver longe de Deus, porque Ele é o nosso auxílio e fortaleza. E Ele sempre tem um socorro para nós. Beijos, fiquem com Deus e uma manhã abençoada.